Shalom Haverim, bem-vindos a Parashá de Semana com Moré Ovadia. Vamos estudar a Parashá desta semana e vamos aprender o que temos que aprender. Esta Parashá de semana é a Parashá Shemini e a palavra Shemini quer dizer oitavo. A palavra Shemini é como se inicia a Parashá da semana. E o termo Parashá quer dizer uma das 54 divisões da Torá que são lidas publicamente nas sinagogas cada semana no Shabat. E então, estas divisões destas paraxás, que são a parte dos 5 livros da Torá, dentro desta leitura da semana, nós temos 7 aliotes, ou aliá, é o que se falamos. Então, a paraxá dessa semana vem do livro de Levítico 9, versículo 1 até o capítulo 11, 47. A divisão se consiste nestas primeiras 7 aliotes. A primeira divisão é do capítulo 9, versículo 1 ao 16, onde Arão, sumo sacerdote, recebe as ordens e inaugura o Mishkan oferecendo sacrifícios pela primeira vez. A segunda aliá é contida nos versículos 17 a 23, capítulo 9. Então, Arão, sumo sacerdote, executa a ordem dos sacrifícios a serem oferecidos no altar do Mishkan e abençoa com as mãos levantadas a nação de Israel, que ensina aos sacerdotes como posicionar as mãos a abençoar o povo sempre quando rezarem. E este costume, até hoje, se existe na parte da Amidah, na repetição, na Hazará, onde se fala o Birkat HaKohanim. A terceira aliá é do versículo 24, do capítulo 9, até o versículo 11 do capítulo 10. E como foi a inauguração do Mishkan, o tabernáculo, é, este fogo consome os itens sagrados das ofertas que estavam no altar. Logo em seguida, os filhos do sumo sacerdote Arão ofereceram fogo pessoal ao invés de usar o fogo do altar. Nadab e Abiú e morrem em seguida como punição. A quarta aliá, que é do versículo 12 ao 15, no capítulo 10, contém a instrução de Moshe Rabbeinu, que dizem aos filhos de Arão, os dois irmãos que restaram, que era Eleazar e Itmar, que se alimentasse do sacrifício previamente oferecido no altar do Mishkan. No quinto aliá, Moshe Rabbeinu, ele repreende os dois filhos de Arão, porque eles não quiseram comer, e ele ouve de Arão que não se deveria fazer coisas de celebração na questão da morte. E Moshe Rabbeinu admite que não aprendeu essa parte de Torá Be'al-Pé. Ou seja, que quando Hashem ensinou, nós temos a divisão da Torá Shal Birtav e Shal Baal-Pé. Então, Moshe não aprendeu essa parte, que já não está a prestação, não sabemos exatamente o que aconteceu, mas quando Hashem transmitiu esta regra, esta parte da regra, nós vemos no texto que ele foi humilde dizer e em dizer e falar a verdade. Olha, eu não aprendi. Sexta aliá, ela está relacionada à lei dos animais kosher e não kosher, que é justamente este assunto que nós vamos mais detalhadamente abranger na paraxá de hoje. E a sétima aliá, que tem a ver com a lei da pureza dos alimentos e das bebidas. A quinta aliá está no versículo 16 ao 20, capítulo 10. O, o texto que se refere à sexta aliá está no capítulo 11, do versículo 1 ao 32, e a sétima aliá está no versículo 33 ao 47 do capítulo 11, que é o resumo, é o sumário, é o índice, digamos, para podermos entender a paraxá desta semana. Muito bem. O que nós percebemos por cá?
nós vemos o seguinte, que uma palavra importante que se diz no versículo 2 de Vaikra, disse Zot Haya Asher Tochlu. Estas são as formas de vidas que podem ser alimentados. E o que podemos ver e deduzir desta situação é que na Parashá Shemini, esta declaração ela é muito forte. Nós vemos também o comentário de Rashi, que Rashi é o comentador de toda a parte da Torá. É fenomenal todo o comentário que Rashi faz. E o que ele diz é justamente isto. Ele fala desta maneira, uma claridade como o sol. Zot Hahayá. Estes são os seres viventes. A palavra Raya, ela está conceptualmente relacionada com o termo Raim, que quer dizer vida. E com isto se refere o seguinte: por isso que os membros do povo de Israel se apegam ao omnipresente, no sentido buscam cumprir a vontade de Hashem. É o que se diz o comentário de Irash. Outra coisa também que podemos observar é que vemos nestas condições que, por serem observados, por serem observadores da Torá, no sentido da lei dos alimentos kosher, são dignos de estar vivos. E por isto, Hashem separou-os da impureza e os decretou os mandamentos para que os cumprissem e se fizessem dignos da vida. Mas, as demais nações, Hashem não proibiu nenhum animal específico. E aí Rashi continua dizendo o seguinte exemplo. Isto pode ser comparado a um médico que eh, foi visitar o enfermo. E aí ele dá esta referência que vem do Tanhumá, que é o Midrash Tanhumá. O Midrash Tanhumá, Rashi cita o seguinte: um médico visitou a dois enfermos, um que tinha uma enfermidade mortal e o outro que poderia viver. Ao que tinha a enfermidade mortal, Rashi disse que este médico usou a seguinte comparação, claro, como já estava para morrer, podia comer o que quisesse comer. Mas o outro, que tinha condições de sobreviver, o médico foi mais restrito, foi mais rigoroso e foi dizendo que se pode fazer esta alimentação com regimes. e por isso que as nações do mundo, como estão destinadas a não viver no mundo vindouro por causa da idolatria, a China não proibiu nenhum alimento. Mas a Israel se proibiu, certo? Alguns alimentos, já por cumprir os seus mandamentos, estão destinados ao mundo vindouro. Então é muito claro esta questão. Zot Haya Asher Torlu. É uma clareza muito grande, assim como a luz do dia se clareia e é distinta da noite. Então vemos que esta paraxá nos dá esta forma maravilhosa de podermos entender e de perceber estas questões no que se vemos. É, há uma coisa que também quero utilizar, é algo importante para o nosso cotidiano, uma história da vida real, para podermos entender o porquê devemos alimentarmos kosher. A raiz do judaísmo são duas raízes: guardar o Shabbat, guardar o sábado, e se alimentar kosher. Esta é a raiz, é o fundamento, é o alicerce do judaísmo. Não tem como praticar o judaísmo, não tem como guardar a fé judaica, se estes dois pilares não estiverem presentes: a guarda do Shabat e alimentar-se kosher.
A falta desta realização vai originar um judaísmo deficiente, uma fé deficiente. E são duas coisas difíceis. Então, é difícil, nada é fácil, mas é realmente os dois pilares, as duas raízes, guardar o Shabat e se alimentar kosher. Muito bem. Por termos direito à vida, é por causa deste fundamento. Por exemplo, a Kabbalah nos ensina que uma comida não kosher impede o potencial espiritual da alma. Esta semana, no dia 25 de Nissan, quinta-feira, mais de 15 mil pessoas visitaram os túmulos de Yehoshua ben Nun em Kalev ben Yefuné, que é uma região totalmente fechada e que só permite acesso uma vez ao ano, já que está em um território árabe-palestino. E isto nos diz a questão do avançar da alma, de que adianta eu não comer uma comida kosher, ir rezar e pedir, não tem uma conexão, ela é defeituosa. É como se tivéssemos que ligar um cabo de eletricidade e temos os pinos dos cabos e então não se conecta na, na tomada de uma forma correta, o aparato elétrico não vai funcionar bem. E a mesma coisa é quando nos falta esta oportunidade de alcançar um nível de espiritualidade melhor. E é tão forte isto, isso pode passar, que quando alguém tenta alcançar esta espiritualidade e de repente não consegue entender o que alguém lhe está ensinando, o que se lê sobre a Torá, sobre os escritos sagrados, um livro, está diretamente relacionado à dieta. O que é que esta pessoa está a comer? A Torá diz, por exemplo, que não se pode misturar carne com leite, que diz aonde uma pessoa não pode cozinhar um, uma parte do animal, do cordeiro, dentro do sangue da mãe. Eu não estou a dizer algo relacionado ao colesterol. A razão disto é que a nossa Neshama, nossa alma, ela é delicada, é diferente. E então, ela não tolera Devarim Temaim, que são coisas contaminadas, impuras, que entrem no nosso sistema. Por exemplo, vou lhe dizer uma história muito clara de dois miúdos que estavam a estudar numa yeshiva e que estes miúdos estavam em uma das melhores escolas. A yeshiva quer dizer o aprendizado do judaísmo ou uma escola religiosa que ensina Torá. Então, vamos chamar do nome deles Rai e Efe, dois apelidos, dois nomes, para não dar nomes, mas isto é uma história real. Eles passavam todas as tardes mergulhados na Torá, desde miúdos, desde o crescimento até o desenvolvimento da adolescência. Por isso foram admitidos nessa escola, neste privilegiado lugar, para aprender da Torá. E, de repente, o F não conseguia mais aprender a lógica dos assuntos estudados. Não conseguia falar mais. E de repente foi percebendo que o Afi tinha um problema, começou a não conseguir ler o Talmud e a Mishnah, que são elementos básicos no aprendizado da lei judaica. Ele estava dormindo bem, não tinha problema físico, não tinha problema emocional, porque vinha de uma família unida, uma família junta, uma família estável. E o seu amigo, o Rai, descobriu e falou assim: olha, é melhor falarmos com um rabino especialista
e que tenham uma certa estatura. E eles foram falar com o Rabino Kanivsky. Rabino Kanivsky, que é considerado um Gadol Hador, um grande líder da sua geração, apresentaram-se o dilema desta dificuldade. E o seu amigo Rai estava muito preocupado. E o amigo Rai falou muito bem, isto é muito importante, falar bem das pessoas, sempre ter algo bom para dizer. Por exemplo, Rabino Eleazar Ben Higirkanos, que é mencionado exaustivamente na Torá, disse que sempre devemos pensar bem das pessoas e sempre ter condições. Nos mostra também a situação que o Rav Akiva, Rabino Akiva, que também escreveu partes importantes e que é considerado o pai da Mishnah, que ele sempre pensava bem e o melhor das pessoas. E Rabi Eliezer fala, no Porquê Avô também desta situação, que devemos sempre considerar as pessoas maiores que nós e sempre assumir a melhor das intenções. Rai estava vivendo exatamente esta situação. Estava querendo demonstrar o interesse na vida do seu amigo. E ele era um miúdo que tinha temor de Hashem, sempre teve. Rav Kanivsky olhou para ele, para o seu amigo, o F, e disse: fale para o seu amigo parar de comer carne com leite e ele vai estar bem. O Rai olhou assustado. Ele comendo carne com leite? Ele era um judeu religioso observante. Isto não pode ser. O Ravino não pode estar certo. Ele não conhece o meu amigo, eu conheço o meu amigo. E o F continua negando que não estava fazendo nada, que não está fazendo nada. Mas, como diz o ditado, a mentira tem pernas curtas. O F, que era amigo do Rai, não teve a coragem de dizer para ele. Não teve a coragem de dizer para ele que ele realmente era culpado de estar se alimentando, de estar viciado em misturar o leite com carne. Depois da alimentação do almoço, que sempre tinha o baçar, que era carne, o seu amigo F saia de mansinho na parte da tarde, porque há proibição de 6 horas entre o alimentar da carne para o leite. E F saía escondido para tomar um sorvete em uma sorveteria perto da sua escola, sem que ninguém o visse. E era um sorvete caseiro de leite ralado Israel. Então, e ainda tentou jogar a culpa no seu amigo, fazendo o amigo caminhar por todos estes lugares e não disse e não soube assumir a responsabilidade do seu problema. O viver em comunidade requer que possamos convivermos todos na mesma situação, no mesmo nível. Quando está em comunidade, não quer dizer que temos que estar no mesmo teto, no mesmo edifício, na mesma cidade, mas no mesmo objetivo. Você que está aí, estamos fazendo parte desta comunidade. Estamos aprendendo o que é a seriedade do Zot Rahayá Asher Torlu. Estas são as formas de vida que devem comer. Não adianta eu querer importar da Argentina uma carne de cavalo e colocar na minha, como disse, parrilha, como dizem os espanhóis, no meu assador, fazer um churrasco utilizando a carne. Não é correto utilizarmos algo que é duvidoso.
Hashem diz, e está na paraxá dessa semana, está na passagem dessa semana. O peixe tem que ter escamas. Não adianta eu comprar no pacote dizendo, olha, este é o filé de tilápia, está congelado. Você não viu o peixe. Temos que fazer o melhor. Porque nossa alma, se comemos coisas ruins, nós viveremos coisas ruins. Não podemos colocar qualquer tipo de comida. Tanto que pessoas que nem são judias e nem são simpatizantes da fé judaica estão a adotar o regime da alimentação kosher em muitos lugares do mundo, principalmente no primeiro mundo, nos Estados Unidos da América, na Europa, porque justamente a qualidade de ter uma comida kosher é importante. Talvez diga, mas eu não vivo longe dos grandes centros, como vou ter kosher? Muito fácil, é seguir a Torá, é não misturar o leite com a carne, é procurar evitar descumprir coisas pequenas. Às vezes pensamos, eu vou fazer isto, mas ninguém está vendo, como nosso amigo F fez, comendo um leite, um sorvete de leite, antes das 6 horas permitidas, causando problemas para tanta gente. Então, é importante que nós façamos isto. Talvez seja por isso que você não está conseguindo aprender a Torá, talvez não está conseguindo concentrar nos escritos sagrados, em coisas que relacionam à sua alma espiritual, à sua vida espiritual, à sua Neshama. Por isso, quero lhe dizer, quero lhe pedir, faça tudo o que for feito. Não tente fazer como os grandes sábios e filhos de Aaron, que foi Nadav, Aviú. Tinha acabado de descer fogo dos céus. Tinha acabado de descer fogo dos céus. E eles estavam felizes. E ao invés de utilizar o fogo que estava no altar, que já tinha acabado de existir, quis criar um novo fogo. Devemos obedecer, devemos olhar e devemos continuar a seguir adiante e a sermos fortes para não cedermos à pressão da sociedade. Behatzlacha, Besorot Tovot Yeshuot Venahamot. Shabbat Shalom.